Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí a pedir vocês o vídeo do canal do Angel Dark, o reencontro de Mikoto e Accelerator. A guerra começa, voltando aí com os resumos, né, de Toaru, do volume 3 da novela parte 4. Então, bora voltar aí, né, faz um bom tempo aí que eu não trago os resumos de Toaru. Então vamos estar trazendo novamente aí pra continuar com essa história aí. Que, meu Deus do céu, os últimos acontecimentos era uma loucura atrás de loucura. E tava muito engraçado, né, cara? Não importa até como novel, né, os resumos, os personagens conseguem ficar engraçado ainda. Então, bora lá, vamos começar. Fala galera, voltei, hora de continuar a fazer o resumo de New Testament. E voltando para o Havaí, onde estava rolando uma briga entre os nossos protagonistas e a Gremlin. Já vamos ser direto assim, continuando da onde a gente parou. Nosso grupo de heróis havia se separado, agora em partes, para cada um resolver uma certa situação de todo acontecimento que estava rolando. E agora estamos de olho no grupo de Mikoto, Toma e Birri, que estavam indo se encontrar com o Accelerator, enquanto Chiagi e seu grupo tinham ido para outro lugar. No caminho, eles acabaram pegando um ônibus para poder chegar mais rápido da onde eles haviam marcado o ponto de encontro, e Mikoto acabou ficando olhando para Livine e Toma enquanto eles pensavam na situação toda. Obviamente, ela estava incomodada com alguma coisa, mas não queria deixar aparecer. Mas Livine, apenas observando, já tinha percebido isso e pergunta: "O que é que você quer?" E aí Mikoto responde: "Eu não entendi muito bem sobre tudo esse negócio que a gente está lidando atualmente. Isso porque ainda ninguém havia explicado para Mikoto sobre a magia. Mas eu entendi pelo menos a parte do grupo terrorista que a gente está enfrentando atualmente. Pelo que eu entendi também, esse grupo tem alguma habilidade especial muito parecido com a nossa quinta. Mas se for assim, eles já realmente estão por dentro de todo o Senado dos Estados Unidos, faltando apenas o presidente para controlar todo ele. Eu não entendo o que a gente pode fazer atualmente. Isso já não quer dizer que foi checkmate deles?" Levine explica: "Bom, isso se a gente levasse em consideração que eles apenas estão tentando conquistar os Estados Unidos ou algo assim." Aí então uma pergunta: "Espera, como assim? A gente não estava considerando exatamente isso?" E Livine: "Você não prestou atenção em nada? Não subestime eles. O verdadeiro motivo por tudo isso é outro. É só prestar atenção no que eles estão fazendo passo a passo. Eles não estão tentando realmente conquistar os Estados Unidos. Apenas estavam querendo pegar pessoas com posição importante para localizar o gatilho. Com aquilo, eles vão conseguir fazer uma erupção gigante em todos os vulcões do Havaí e vai criar um caos enorme. Esse o acontecimento não vai ficar despercebido pelos outros países, porque essa arma foi feita em segredo com o dos Estados Unidos. Muitos outros países vão começar a suspeitar dos Estados Unidos e a relação deles ficará meio difícil. E sem a relação com os Estados Unidos, muitos países vão começar a entrar numa maré de pobreza, os empregos vão diminuir, o lado da ciência vai ter uma perca gigantesca se você olhar em fator em cadeia. Além disso, não só em fator monetário, como fator militar também. Pensa, eles vão utilizar uma arma super poderosa produzida em um dos países mais fortes. Quando os outros países perceberem isso, o primeiro pensamento deles vai ser: a gente precisa de armas mais fortes para lidar com esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que eles ficaram com medo de criar armas mais fortes e acabaram pagando o pato, como os Estados Unidos, deixando que essas armas caiam na mão dos inimigos, já que eles também não vão fazer ideia de como tudo isso aconteceu. E o melhor de tudo, utilizando pessoas controladas e fazendo o ataque por dentro, o grupo deles não vai ser reconhecido pelos outros países. Assim, todo tipo de facção terrorista vai começar a surgir aos poucos. E com o aparecimento de tantas e sem ter certeza de qual fez o acontecimento nos Estados Unidos, todos os países não vão saber por onde procurar e a Gremlin vai continuar em segredo. Então, mesmo que o objetivo principal deles seja aqui nos Estados Unidos pegar o gatilho, eu vejo que eles estão muito mais interessados no efeito em cadeia que isso vai gerar do que no próprio ato. Toma calmamente, cerra os punhos e pensa na cabeça. E eles estariam dispostos a matar 500 mil pessoas por isso? Depois disso, a visão é mudada. Agora vemos em um certo cais em uma parte da ilha. Lá estavam Chiagi, o Rust e o Midori. Chiagi estava olhando os barcos que tinham e decidindo qual deles eles deveriam pegar para ir para a ilha. Enquanto isso, ele pensava mentalmente:
repente. A gente tem que fazer alguma coisa para parar o ataque quando os inimigos chegarem na ilha. Se eles chegarem na ilha do vulcão e acionarem o dispositivo, estaremos perdidos. Ao mesmo tempo, talvez a nossa equipe nem tenha que entrar em confronto. Afinal, na outra está um time bem poderoso, então talvez eles consigam derrotar o inimigo antes que eles cheguem lá. Mas de novo, por que eu sempre tenho que ficar com esse time? Enquanto isso, o Ocean estava bulinando Midori, tentando fazer ela utilizar aquele acessório de orelhas de gatinho. Chiage fala: ei, não dá pra parar com isso daí e me dar uma mãozinha aqui? Desse jeito fica muito difícil. E aí o Roshi fala: não, parece trabalhoso demais. E Chiage: você realmente não gosta de fazer nada, não é? Aí o Roshi responde: se não é pra fazer nada, então tudo bem, eu vou parar de conter o Midori-chan aqui. Mas lembrando que sem eu parar ela, não dá pra saber o que ela vai fazer. Talvez ela acabe até te violando, digamos assim, que ela falou. Mas foi a palavra com E. Chiaki percebe que a situação não iria mudar e continua empreitada para conseguir pelo menos tirar a amarra que estava prendendo o barco no cais, sem que ninguém aparecesse do nada e metesse tiro nele. Afinal, ele sabia que aquele era o país armado, então nunca se sabe o que pode acontecer. Enquanto Midori tentava se soltar de Oshi, ela continuava utilizando seu eletromagnetismo para parar os movimentos de Midori, que era meio ciborgue, então ela não conseguia contrariar esse eletromagnetismo. De repente, o Midori começou a ficar vermelha e olhar para o Rusty, sendo que ela estava cheia de raiva. E de repente ela começou a chorar. Isso porque mesmo que ela seja a Super Esper Maligna, feita através do projeto Dark Mei, uma das que restaram no lado sombrio, uma das que tentaram recriar o lado sombrio na cidade academia, ela ainda assim era apenas uma garota de 12 anos. Então mesmo que ela consiga suportar momentos tensos, quando a sua estilo de vida é mudado de repente, em momentos assim que o Oshi cria, ela simplesmente não consegue mais manter a postura e acaba se tornando uma garotinha infantil novamente. O Oshi, sem saber o que fazer, olha para o Chiage, pensando que ele poderia arranjar uma solução para esse tipo de situação, já que ele não sabia como lidar com aquilo. Mas na hora que ela olha para Chiage, tudo que ela tem como resposta é um olhar do Chiage, como se ele estivesse dizendo mentalmente: ei, ela fez ela chorar. Oshi simplesmente suspira e fala: olha, eu sei que tá meio desconfortável, mas pensa só, eu só tenho 1 ano. Será que não é mais certo as pessoas mais velhas perdoar as pessoas mais novas quando elas são um pouco egoístas ou fazem brincadeiras ruins? Um novo clima totalmente estranho em volta deles. Agora, os 3 finalmente saem de barco roubado do porto que estavam em direção à ilha de Kilawa, onde seria o vulcão que a Grêmio iria fazer entrar em erupção e fazer um caos no Havaí. Mudando a visão agora, vamos direto para onde estava Accelerator e o presidente dos Estados Unidos. Ainda no carrinho deles, eles estavam quase chegando no local onde haviam combinado. O Accelerator percebeu que o presidente estava dirigindo apenas com a mão, enquanto com a outra começava a mexer no aparelho de som. Ele achou que o presidente devia estar preocupado com o país e talvez ele estivesse caçando alguma rádio de jornalismo que avisasse o que está acontecendo atualmente. No entanto, ele percebe que o presidente parou em uma certa rádio de música e continuou a seguir a estrada escutando uma música alta. Accelerator olhou e: mas o que você está fazendo? Estou aproveitando agora. Você não sabe como é bem mais relaxante. Cara, quando você está com alguém que você sabe que não está controlado. Antes eu não podia confiar em ninguém, era um bagulho muito estressante. Agora me sinto bem mais leve. É como se o presidente fosse o Toma, né, cara? Accelerator fica olhando para o presidente sem reação. Mas enquanto eles seguiam o caminho, finalmente chegaram no local onde haviam combinado. Assim descem e vão para o ponto de encontro. Lá o presidente é o primeiro que fala. Então aqueles outros ali são seus amigos? E aí Accelerator olha e vê o Toma e Livinha. Mas quando ele se aproxima mais, acontece o encontro que estávamos esperando. Aqui vocês verão um pouco de loucura da mente de Angel, já que ele vai falar um pouco de como ele imaginou que o encontro seria. Será uma mistura de 50% canon e 50% imaginação do Angel. Accelerator encara Misaka, que estava do lado de Toma, e Misaka acaba olhando Accelerator. Na hora que ela vê Accelerator, ela fica extremamente estressada e começa a relembrar de tudo que havia acontecido.
não esperando nem para pensar no que estava acontecendo naquele momento ou porque aquele homem estava ali, ela simplesmente surta e dispara uma rajada de eletricidade na direção de Accelerator. Toma vendo aquilo, simplesmente pula na frente e para o raio com seu Imagine Breaker. Ele grita e fala: espera, ele está do nosso lado, calma. E aí a Misaka fala: como assim para? Você esqueceu de tudo que ele fez? O presidente vendo aquilo tudo simplesmente fica olhando sem entender o que estava acontecendo. Os adolescentes usando poderes extremamente poderosos do nada. Enquanto isso, Livinha fala: parece que estamos tendo uma confusão entre os heróis, não é? Aí Toma fala: eu sei que isso é meio difícil de entender, Biribiri, mas é que agora não é a hora para isso. Nós temos que resolver a situação e também não é bem que... Só que a Accelerator começa a caminhar na direção dela e fala: realmente eu não vou pedir desculpa pelo que eu fiz, afinal não existe desculpa para aquilo. E não vou dizer que você não tem motivos para estar estressada comigo. Se tivesse me encontrado outra hora, talvez eu até deixasse, mas agora eu tenho motivos para ter que lutar. Eu tenho que proteger aquela garota e não posso deixar que um grupo que esteja causando confusão no mundo fique assim livre. Por isso, se quiser acertar as coisas, eu não posso impedir que faça isso, mas agora não é o momento certo para tal. Assim, Accelerator vai até onde estava Livinha e Toma chega perto da Misaka. Ela olha para ele e fala: ele parece... E Toma fala: diferente, não é? Pois é, eu também não acreditei quando eu percebi isso. Mikoto começa a lembrar da palavra que Livinha tinha dito, chamando eles de heróis, tanto o Mikoto quanto Toma e Accelerator. E relembra também da última conversa que teve com Worst, onde ela falou que o terceiro projeto havia sido cancelado porque o mundo tinha mais heróis do que a gente esperava. Mikoto começa a fazer algumas possíveis conexões sobre tudo o que estava acontecendo e entender que talvez existisse um motivo para tal, mas simplesmente olha para Toma e fala: o ódio dela realmente for, era é muito bom que grande, depois né, cara? disso você tenha uma explicação do porquê não me contou o motivo dele estar aqui até agora. Toma dá um sorriso e os dois voltam a se juntar novamente, junto a Accelerator e Livinha. Livinha olha para todos e fala: bom, agora que já estamos com os nervos mais acalmados, agora quero que vocês saibam de uma coisa. Como vocês podem ver, o que está atrás de nós é um grande quartel militar do exército americano. Aqui no Havaí é um dos locais com mais quartéis assim em todos os Estados Unidos. Eu não sei o número exato e o presidente quartel ele fala: bom, atualmente temos 53, mas alguns deles ainda estão sendo construídos. Alguns foram mandados ser construídos às pressas depois dos eventos da Terceira Guerra Mundial. Exatamente. E depois de ver alguns dados que eu consegui, é bem provável que o gatilho esteja aqui junto com o inimigo. Accelerator olha para ele: você já sabe que é o inimigo? Exatamente, é Saronia. É uma maga da Gremlin que apareceu pela primeira vez nos dados da minha organização quando a Terceira Guerra aconteceu. De acordo com as investigações, a magia dela é baseada em uma certa fada mágica conhecida como Leishi. Toma diz: então você já tem uma ideia de como funciona a probabilidade de funcionar? Basicamente, o necessário era que alguém tocasse em uma certa árvore que é muito conhecida na Rússia. Se você entrar em contato com algum pedaço dessa árvore, ou até mesmo uma muda ou algo assim, que ela tenha deixado em um local, você vai estar sob os controles dela. A Accelerator fala: existe alguma forma de desfazer o encanto? Basicamente seria sendo tocado pelo Imagine Breaker de Toma, ou então perdendo contato com a árvore. Aí espera, quer dizer que todos os controlados estão com algum pedaço dessa árvore a todo momento? Sim, e não exatamente precisa ser um pedaço da árvore, pode ser coisas mais simples, como até mesmo uma folha, ou um pedaço escondido em um boné ou um capacete. Bom, mas o jeito mais fácil seria fazer o alvo comer esse pedaço dessa árvore. Assim, basicamente, ele não iria conseguir soltar depois que engolisse, e que depois que o corpo digerisse, aí sim o encanto iria se desfazer. Mas agora que temos todas as informações, o mais importante é como faremos para entrar. Aí Toma fala: realmente, não acho que a gente vai conseguir simplesmente sair entrando de boas e eles dando a permissão. Aí, mas espera, e você, presidente? Você não consegue nos botar lá? E não é tão fácil assim. Diferente dos filmes, não é como se só porque eu sou o presidente eu pudesse fazer qualquer porta se abrir. Como responde: imaginei. Não vai ser nada simples, não é? E aí o presidente fala: hahaha. Mas no momento que eu percebi que seria aqui, eu já tinha até pensado em um plano. Como vocês escutaram eu dizer, alguns desses quartéis estão sendo reformados ou até construídos novos. Basicamente, é
comum ver trabalhadores entrando e saindo dos quartéis. Se conseguimos nos disfarçar e Toma corta ele. Espera, você acha que isso é motivo para 4 adolescentes saírem andando um quartel militar assim só porque ser muito tendo fácil alguma zona mesmo, de trabalho? né? O que seria a explicação? Além de nós Ai, somos ai. estrangeiros, nem conseguiríamos nos disfarçar de trabalhadores, mesmo que não fosse o fato de sermos adolescentes. O presidente burra a cara e fica olhando para o lado. Então os próximos que criam um plano são o Mizaki e Accelerator mentalmente. Eles criam um plano automaticamente na cabeça, porque para invadir um quartel militar cheio de armamentos e mesmo com um exército gigantesco, ali tinha 2 Espers level 5. Em outras palavras, fazer tal feito era coisa muito simples para cada um deles. No entanto, dessa vez quem corta é a Livinha, porque percebeu pelo olhar deles que eles estavam planejando fazer isso. Ela fala, nem pensem em fazer isso, causar confusão aqui só iria alarmar o inimigo, mostrando que entramos bruscamente, além dos vários outros efeitos negativos que iríamos ter. Então Toma fala, espera, então a gente vai ficar aqui parado sem fazer nada? Precisamos de um plano. E Livinha fala, eu tenho um plano que não vai fazer com que a gente entre às escondidas, mas que vai fazer com que a gente entre pela porta da frente. Todo mundo encara a Livinha com a cara de, hein? Resumindo bastante o que aconteceu, basicamente tinha um guarda super bombadão lá na frente, mas com os planos, com a atuação feita do presidente sobre ordens da Livinha, que havia dito exatamente o que ele deveria fazer, ela consegue enganar o guarda que estava guardando o portão do quartel e deixa eles passar. Todo mundo fica sem entender, mas basicamente isso só foi possível porque Saronia não era capaz de controlar todas as pessoas em todo local a todo tempo. Porque se fosse mesmo possível, era provável que a situação no shopping teria sido muito maior do que realmente foi. Ela deve estar controlando nesse momento as pessoas mais importantes dentro dos Estados Unidos. Então, tem tempo ou forças para ficar desperdiçando com qualquer um, assim como os guardas do portão. E com a atuação que ela havia feito o presidente fazer, era muito simples que eles conseguissem enganar uma pessoa comum, já que ninguém nunca vai fazer uma regra que impeça o presidente de entrar dentro de um quartel. Enquanto estavam continuando sua caminhada por lá por dentro, basicamente o chefe de todo o quartel aparece diante deles. Ele vinha logo percebe que aquele ali estava sendo controlado. Na hora eles pensam em entrar em combate, só que ele vinha já puxa a fala e fala: é melhor vocês nem se preocuparem com isso. De qualquer forma, não adiantaria de nada. O presidente está do nosso lado. Ele não pode simplesmente sair atirando, senão causaria muita comoção. E isso é o que você quer evitar ao máximo, não é, Saronia? O chefe do quartel entra em choque e começa a tremer, como se alguma coisa muito secreta tivesse acabado de ser descoberta. Mas na verdade aquilo não vinha do chefe, e sim de Saronia, que estava escutando tudo. Ao perceber aquilo, ela comprova que Saronia estava em algum lugar daquele quartel. Assim ela fala para que eles vão em todas as direções. Livinha escuta que algumas coisas estavam sendo carregadas até da parte de trás do quartel. Então ela pensa que talvez eles estivessem pensando em ir de avião junto com o gatilho até o vulcão. Ele fala para que os 3 corram até a direção, e quando chegam lá, existem 3 aviões diferentes. Livinha, Accelerator e Toma, cada um pega um avião diferente para investigar se a inimiga estava lá junto com o gatilho. Os 3 aviões eram simplesmente gigantescos, por isso era necessário que eles se dividissem em grupos. Quando Toma começa a subir em um dos aviões, ele olha para trás e percebe que Mikoto e o presidente estavam seguindo ele. Ele olha para Mikoto e fala: espera, por que você está atrás de mim? Mikoto responde: se eu me desligar e deixar você sair sozinho, eu tenho certeza que você vai acabar desaparecendo de novo. Mentalmente ela estava pensando se aquele era o momento certo para entregar aquilo para ele. Aí Toma olha para o presidente e o presidente fala: não vem com essa, eu não vou sair daqui. Toma, pegue, mas não seria mais seguro para você se você ficasse escondido dentro do quartel? E o presidente responde: não é questão de segurança, é questão de proteger o meu país. Vendo que os dois não iriam desistir, Toma continua subindo e chega dentro do avião. Toma decide ir checar o lugar das bagagens ao fundo, enquanto o presidente ia falar com o piloto. Chegando na parte de trás, onde ficam as malas,
Toma percebeu que existia várias caixas de metal gigante, cubos estranhos, parecendo que estavam guardando alguma coisa por dentro. No momento em que ele pensou em checar se tudo está, se tinha o gatilho estava em alguma daquelas caixas, o avião em que ele estava começou a se mover em velocidade e de repente começou a flutuar. Só que a porta de cargas ainda estava aberta. Ele se segura para que ele acabe não caindo enquanto o avião decolava junto a Mikoto, mas o presidente começa a rolar como se estivesse caindo. Mikoto vê que desse jeito ele iria acabar passando pela porta de cargas e iria cair do avião. Então ela pula e se estica para pegar o presidente antes que ele caia. Ela com uma mão segura dentro do avião, enquanto com a outra puxa o presidente pelo braço. A porta de carga do avião estava batendo no chão enquanto eles ainda não decolavam e fazendo várias faíscas quentes enquanto o avião começava a subir. Uma pensa em ir ajudar também, só que na hora que ele começa a chegar perto de Mikoto para esticar o braço e pegar ela, ele percebe que algo estava errado. O avião decolou por um único motivo. Aquelas caixas estavam ali por um único motivo. Ele se levanta, olha em volta e grita: "Apareça, Sarônia!" E escondida atrás de um daqueles cubos aparece a maga. A maga loira com roupas verdes e delicadas. Naquele momento, Toma queria muito ajudar Mikoto e o presidente, mas sabia que se ele se virasse, ela com certeza iria atacar com alguma coisa e ele estaria totalmente desprotegido. Por isso ele não podia tirar os olhos do inimigo. Ao mesmo tempo que ele fecha o punho e se prepara para começar o ataque. Fechando os punhos e se preparando para ir na direção de Sarônia, Toma fala: "Mikoto, segure o presidente mais um pouco. Eu não vou me aguentar em dar um hit no voz final agora que ele aparece na nossa frente." Nesse momento a visão é trocada novamente. Dessa vez vemos Chiagi, Kuroiro e Rusty dentro da ilha do vulcão. Lá eles começam a investigar tudo e pensar em um local onde seria um bom posicionamento para que eles injetassem o gatilho e fizessem o vulcão entrar em erupção. Eles começam a pensar que realmente talvez eles resolvam tudo antes que os inimigos cheguem na ilha. Por isso estavam um pouco despreocupados. No entanto, Chiagi olha para as duas e escuta um barulho estranho. Ele fala para todos se abaixarem e andando escondido, eles vão até uma certa cratera. Olhando pelo fosso, ele vê um monte de pessoas utilizando uniformes estranhos e militares, só que de um país desconhecido, injetando algumas coisas em volta do fosso. Ele começa a prestar atenção e logo entende o que estava acontecendo. Ele pergunta para Rusty para confirmar, enquanto falava: "Aquele pessoal ali é algum tipo de mercenário da Gremlin e eles estão injetando o gatilho nesse momento, não estão?" Kuroiro fala: "Considerando tudo o que está acontecendo, realmente é a única hipótese que eu tenho também." Chiagi começa a pensar: "Isso quer dizer que eles não conseguiram impedir o inimigo de chegar? Será que não deu tempo? Ou então..." Chiagi chega em uma conclusão: "É isso, só pode ser isso." A visão volta para o Toma e os outros em cima do avião. Ele começa a investida até onde estava a Sarônia, que simplesmente segura em uma certa parte do avião, onde ela conseguiria ficar facilmente, e fala pro Toma: "Você acha que só porque minha magia não funciona em você, não temos uma estratégia para lidar com o seu Imagine Breaker, garoto?" E ela estala os dedos. Toma se prepara para um ataque vindo em sua direção, só que do nada ele sente como se as suas pernas estivessem deslizando. Ele tenta se segurar, mas bate de lado com a parede do avião. Isso porque o avião começou a fazer umas manobras estranhas e jogá-lo de um lado para o outro. Ele entendeu. Ela não estava tentando controlar ele, mas estava controlando o piloto do avião, fazendo com que ele fizesse manobras naquele avião gigante. Sarônia diz: "Todos os aviões, mesmo os gigantes, podem fazer manobras no céu, mas poucos são loucos o suficiente para tentar. É divertido esse tipo de coisa, não acha?" Ela olha para Mikoto, pensando que ela poderia ter caído com aquilo, mas Mikoto agora soltou uma das mãos e estava segurando com a perna uma certa parte da porta do avião. Mikoto diz: "Droga, a briga está acontecendo lá e eu não consigo nem me levantar. Por que droga fizeram esse avião sem nenhuma parte de metal? Eu não consigo usar o magnetismo desse jeito." O presidente fala: "Realmente, acho que teria sido melhor se você me deixasse cair quando ainda estávamos no chão. Pelo menos eu só teria me machucado. Agora, se cairmos dessa altura, com certeza é morte certa." Enquanto fala: "Eu sei disso, agora fica quieta aí." Enquanto isso, Toma continua a tentar se aproximar dela. Dessa vez, ele começa a sentir as posições que o avião iria se mover e tenta
conseguir achar um apoio para conseguir ficar em pé. Toma olha para Saronja e esse é seu único truque? Saronja fica irritada com a cara de confiança que aquele garoto estava tendo, mesmo ela estando parecendo estar na vantagem do confronto. Ele fala, você vai deixar ela mais brava agora. Assim, não é? Mas exatamente como a Cinderela já demonstrou, todos nós da Gremlin já temos um plano para lidar com esse seu braço idiota. Toma fala, você parece bem confiante. Vamos ver quão confiante você vai ficar depois que eu esmurrar a sua cara. Toma começa a pegar equilíbrio para conseguir caminhar mesmo com o avião estando de lá. Mas antes que ele pudesse saltar na direção de Saronja para atacar, ela puxa algo de suas costas. Diferente de Cinderela, que tinha uma magia que conseguia fugir do seu alcance, eu pensei em algo muito mais simples do que isso. Para lidar com alguém que simplesmente desfaz com o sobrenatural, é só atacar com meios normais. Ela puxa algo que é facilmente encontrado em qualquer mercado daquele país. Isso porque era o país armado. Saronja fala, e agora, garoto? Ainda continua confiante? Acha que vai conseguir se esquivar disso? O que vai fazer contra uma arma? E assim ela atira. Só que Toma chuta um daqueles cubos de metal que estava dentro do avião, aproveitando que a gravidade do avião estava totalmente bagunçada por causa dos movimentos e acrobacias que o avião estava efetuando no momento. E a bala acaba ricocheteando no cubo. Parece que a sua primeira tática acabou atrapalhando um pouco a segunda, não é? Ela simplesmente prepara para dar um segundo tiro e fala, mas você está confiante que isso vai funcionar de novo agora? Porque o avião começou a fazer um movimento em que ele tinha que se segurar para ficar preso e não iria conseguir alcançar outro dos cubos. A situação estava preocupante, mas no momento que ela atira, uma corrente elétrica simplesmente percorre todo o avião. Koto grita, eu também estou aqui, não esqueça de mim. O avião continua a se movimentar, mas Saronja dessa vez pensa em atirar na Mikoto, já que ela estava com o presidente e derrubá-lo daquele lugar seria mais fácil. Só que Toma grita, não se distraia, você está segurando o presidente, ela está enfrentando a mim, dê o seu jeito de subir e aí sim você pode participar da brincadeira também. E Mikoto dá um grito, eu não estou de brincadeira, e aí solta uma corrente elétrica mais forte ainda. Saronja pensa em se esconder no meio dos cubos de metal, só que ela logo percebe que seria uma péssima ideia se meter naquele meio daqueles cubos, já que o que ela estava enfrentando era uma corrente elétrica muito poderosa. Enquanto pensa em uma coisa, se o motivo daquela confusão toda era o gatilho que seria utilizado na ilha, o mais fácil seria destruir o gatilho de uma vez só. Por isso ela dispara uma lança elétrica naqueles cubos. A lança começa a derreter todos os cubos e Saronja começa a ficar assustada. E Toma percebe isso. Toma logo fala, você conseguiu, Biribiri! E começa a prestar atenção naqueles cubos. Mas quando ele vê o que tinha dentro dos cubos, eram vários utensílios de cozinha. E nenhum deles era o gatilho. Mesmo ele, que não conhecia como seria a forma real do gatilho, sabia ver isso muito bem com seus olhos. Mas o mesmo podia ser dito da cara que Saronja estava fazendo. Apenas olhando para ela, Toma tinha percebido que ela também não fazia ideia do porquê o gatilho não estava ali. Ele percebe, exatamente isso, porque eu não percebi antes. O mesmo aconteceu com a Cinderela ou o caso do shopping. É apenas distrações, algumas distrações colocadas em locais certos para fazer com que a gente não percebesse o real. Então a própria Saronja foi usada como uma distração também. Se é assim, quem está controlando tudo por baixo dos panos? A visão é mudada para Chiage. Chiage também tinha chegado na mesma conclusão de que a pessoa que a Toma e os outros estavam perseguindo também deveria ser uma distração enquanto eles implantavam o gatilho nesse local. Quando os guardas terminam de fincar a última das estacas em forma de cruz em volta da fissura do vulcão, eles começam a sair dos seus carros. Chiage, Rust e Kuroiro vão até a direção daquilo e começam a pensar, o mais fácil a se fazer é derrubar essas coisas antes que eles possam acionar. Se for um tipo de explosivo, ainda vai ser uma grande explosão, mas pelo menos não vai ser fincada dentro do chão e fazer com que o vulcão entre em erupção. E assim eles começam a derrubar. Kuroiro utilizando o Bomber Lance e uma lança de nitrogênio cortando as lanças, enquanto o Rust usando Railguns com pregos começa a atirar algumas também. Depois que eles caem, Chiage começa a atirar o núcleo das estacas, assim fazendo com que talvez elas não explodissem depois que o gatilho fosse acionado. Enquanto Chiage retirava algum dos núcleos, ele percebeu um certo barulho vindo de um deles. Ele olha para aquilo e começa a checar, e logo ele entende, porque era algo muito simples. Era uma contagem regressiva e já iria explodir. Era tarde demais. Dando um certo pulo no tempo, em um lugar do mar, tinha um barco
cheio de mercenários vindo de um país desconhecido. Os barcos começaram a aportar na praia e um número incontável de mercenários começava a descer e entrar em confronto direto com o exército americano. O exército americano estava se sentindo de mãos atadas, sem poder fazer nada, sem poder salvar ninguém. A confusão não era mais considerada um ataque terrorista, e sim uma guerra. Raymond, um dos líderes do exército mercenário, começou a olhar aquilo e vislumbrar a derrota completa dos Estados Unidos e toda a América. Ele começou a gritar que era a vitória certa e que sempre quando você conta a vitória antes, uma acontece derrota brutal e sangrenta que seria acontece marcada algo na história. inesperado, hein? No entanto, uma maga desconhecida começa a se aproximar por trás. Enquanto as cinzas caíam, a maga misteriosa, com uma voz sedutora, começa a falar com Raymond. Não seja bobo, não podemos simplesmente sair matando todos. Os Estados Unidos vai ser de grande importância para nós no futuro, então precisamos manter a máximo de pessoas possível vivas. Raymond ri dela e fala: você é idiota por acaso? Depois de toda essa confusão que fizemos, é claro que a gente vai massacrar todos os inimigos americanos. A maga gentilmente segura a mão dele e fala: acho que você não entendeu, isso não é um pedido. Isso é uma ordem. A mão de Raymond começam a queimar, virar cinzas. Ele começa a gritar, espernear de dor e rolar no chão. Enquanto ele gritava por sentir a dor de sua mão queimando até virar cinzas, vendo seus ossos derreterem e sua carne exalar um cheiro de carvão, ele começa a simplesmente chorar enquanto gritava. Só que ela pega e fala: não exagere tanto também. Enquanto ele piscou para olhar para ela e depois voltou a olhar sua mão queimando, ele simplesmente não podia parar de gritar, mas dessa vez era por um motivo diferente. Dessa vez era o susto, pois ele estava vendo algo que ele considerava impossível, já que Raymond não era um conhecedor da magia. Ele estava vendo com seus olhos a mão que havia virado cinza se regenerar, desde o osso, os músculos, a carne, a pele, as veias, tudo voltando ao local, como se não tivesse nem sido queimada. Raymond olha para aquela maga e fala: mas que monstro é você? A maga olha para aquele cenário, o céu cheio de cinzas vulcânicas caindo no chão, vários lugares queimados e um batalhão, uma frota gigantesca de navio de mercenários invadindo o Havaí, e diz: como assim? Não é óbvio? Eu sou um membro da Gremlin. Um membro novo diferente aparece na história. Um cenário de caos e guerra começa a aparecer em todo o Havaí. Vemos as cinzas vulcânicas caindo, o que quer dizer que o vulcão realmente entrou em erupção. Qual delas que é agora, hein? Uma erupção que foi predita que causaria mais de 500 duas mil magas. mortes. O que aconteceu com Chiag? É? Estava na ilha? O que aconteceu com Toma e o resto que estava no avião? E Accelerator e os outros? Onde é que eles estão? Se quer saber, você vai ter que esperar o próximo resumo. Isso era tudo. Caraca, hein, mano? Mais uma maga aparecendo agora. Eu fico na dúvida de saber qual delas que vai ser agora, né? Porque tem muitos personagens ainda pra aparecer. Meu Deus do céu, a história já tá começando aquela já começou como, né? Já começou o resumo já naquela correria como sempre, já, né? Já afinal já tá na batalha aqui. E tá tendo muitos acontecimentos, cara. Meu Deus do céu. Só quero ver como que vai terminar esse desfecho, né? Como que o Toma vai resolver, como que o Accelerator vai resolver, né? Até mais o Accelerator. O Chiag lá no vulcão também. Então, meu Deus do céu. Eu quero... Ainda assim, eu tô esperando uma luta bem interessante, né? Pra ter aqui. Porque até agora as lutas que teve, não teve uma luta... Teve a da Cinderela mais ou menos assim. Não foi uma luta lá, essas coisas assim. Mas eu quero uma luta do Accelerator contra um mago poderoso, né? Ou pelo menos o Toma também, né? Mas o Toma eu acho muito difícil, afinal ele tá lá em cima, lá no avião, lutando contra a outra maga da Gremlin. Afinal, uma luta deles também não tá tendo graça nenhuma. Talvez na do Accelerator, se ele aparecer e lutar contra essa nova maga que estiver aparecendo, seja bem mais interessante, cara. Afinal, ele nunca decepciona, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!